Iremos iniciar agora a nossa terceira aula do curso de Processamento Básico, Teorias e Aplicações. Essa aula vai falar sobre a introdução ao sensoriamento remoto. Bem, serão abordados os seguintes temas: introdução ao sensoriamento remoto, os princípios do sensoriamento remoto, o espectro eletromagnético, as assinaturas espectrais dos alvos, a resolução em sensoriamento remoto e a composição das imagens de satélite. Bem, vamos agora então para o conceito de sensoriamento remoto realizado por Novo em 1989. Sensoriamento remoto consiste na utilização conjunta de modernos instrumentos sensores, equipamentos para o processamento e transmissão de dados e plataformas aérea ou espacial para carregar tais instrumentos, e equipamentos com o objetivo de estudar o ambiente terrestre através do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias componentes do planeta Terra, em suas mais diferentes manifestações. Esse conceito é um conceito complexo, mas vamos entender de forma mais simples o que seria o sensoriamento remoto. Vamos aqui para um exemplo de sensores remotos. Temos aqui no canto superior esquerdo um satélite captando as informações. Nós temos a câmera fotográfica, que é um sensor remoto, mas um sensor remoto que é mais comum e que a gente utiliza muito é os nossos olhos. Nossos olhos, a partir deles, nós conseguimos abstrair informações dos objetos, como cor, como textura, sem precisarmos tocar neles. Isso é o sensoriamento remoto, é você conseguir ter uma percepção de um determinado objeto sem precisar tocar, sem precisar sentir esse objeto, mas apenas em distância, apenas com nossos olhos nós conseguimos identificar os objetos. Esse é o princípio do sensoriamento remoto. Então, como é que nós trabalhamos com sensoriamento remoto? Como é que o sensor, o satélite, ele consegue captar as informações dentro do sensoriamento remoto? Em geral, o sensoriamento remoto baseia-se na coleta e na análise da radiação emitida pela fonte de energia e refletida pela superfície terrestre. Bem, a nossa fonte de energia principal é o Sol. O Sol ele envia as suas ondas, a sua radiação na superfície da Terra. Os diferentes objetos eles refletem essa energia e aí o satélite consegue captar essa informação. Nós temos duas fontes de energia no sensoriamento remoto: as fontes naturais, como eu já falei, o Sol e o calor emitido pela superfície da Terra, e as fontes artificiais, que é o flash de uma máquina fotográfica, um sinal produzido por um radar e qualquer tipo de luz que possa facilitar a aquisição da imagem. Vamos falar agora sobre o espectro eletromagnético. Os olhos humanos eles podem detectar uma parte do espectro eletromagnético, denominada de faixa do visível. Esta faixa é uma pequena porção do espectro. Então, nossos olhos eles têm uma sensibilidade para conseguir capturar as informações obtidas dentro da faixa do espectro eletromagnético. Mas como nossos sensores eles não são tão apurados assim, então eles conseguem pegar uma estreita faixa, que é o que nós chamamos de faixa do visível. Mas os sensores de satélites, de fotografias aéreas, eles conseguem pegar uma faixa maior desse espectro eletromagnético, que permite fazer outros tipos de análise que nossos olhos não conseguem observar. Há muita radiação ao redor de nós que é invisível aos nossos olhos, mas pode ser detectada através de outros instrumentos de sensores remotos, foi o que eu acabei de falar. Assinatura espectral dos alvos. Cada alvo, cada tipo de objeto, ele apresenta uma assinatura espectral. O que seria isso? Seria uma curva em que, dependendo do comprimento de onda que entra em contato com esse objeto, ele dá uma resposta. Vamos aqui para os exemplos. O solo arenoso que podemos verificar bem aqui com o mouse, ele apresenta esse comportamento espectral, essa curva espectral. Então, se eu quisesse diferenciar o solo arenoso do solo argiloso, eu trabalharia com essa faixa aqui do espectro eletromagnético, porque eu conseguiria distinguir bem, eles estão bem distantes um do outro. Isso dentro da imagem de satélite mostra áreas mais claras e áreas mais escuras. E é assim que nós fazemos análise dentro do sensoriamento remoto.
Bem, vamos botar um exemplo aqui de uma folha. Por exemplo, a folha ela tem comportamentos diferentes. Então a gente pode até distinguir uma folha seca do solo de uma um determinado tipo de objeto. Então, cada comportamento espectral desse permite, de fato, nós verificarmos qual o objeto que vai ser analisado. Bem, outro ponto importante dentro do sensoriamento remoto é a resolução, e isso vocês vão ver bastante nas aulas de sensoriamento remoto e nos diversos cursos ou entre os especialistas. Eles vão falar sobre as resoluções. Ele sempre vai falar assim: a resolução pode ser classificada em espacial, temporal, espectral e radiométrica. Geralmente se utiliza muito a resolução espacial, que ela trabalha com o tamanho do pixel. Então, quando você vai falar que uma imagem ela tem uma resolução espacial de 30 metros, como é o caso da Landsat, isso quer dizer que ela tem um pixel que tem 30 metros por 30 metros. Isso é resolução espacial. O pixel, lembrando, é o menor elemento de uma imagem. São aqueles, quando nós aproximamos bem a imagem, a gente vê aquele quadradinho, aqueles pixels, aquela parte quadriculada. Esses são os menores elementos da imagem. Temos também a resolução temporal, que é a frequência da passagem do satélite. O satélite ele tem uma frequência para passar no mesmo ponto. Essa frequência é chamada de resolução temporal. Alguns satélites eles conseguem passar na mesma órbita de 16 em 16 dias, outros conseguem de 3 em 3 dias. Tem satélites que conseguem passar de 6 em 6 horas. Então, dependendo da nossa necessidade, a gente vai utilizar o tipo de frequência de passagem que o satélite pode fazer. Nossa resolução espectral trabalha com o número de bandas. Lembra que eu falei que o número de bandas tem a ver com a quantidade ou a faixa do espectro eletromagnético que uma determinada imagem de satélite pode trabalhar? Então, quanto maior o número de bandas, maior será essa faixa do espectro eletromagnético, ou mais fácil será para distinguir os objetos dentro dessa faixa. E a radiação radiométrica tem a ver com os tons de cinza da imagem de satélite. As imagens de satélite elas não vêm coloridas como a gente está acostumado a ver, por exemplo, nas nossas fotografias. Não, elas vêm em escalas de cinza, ou seja, preto e branco. É através de tratamentos dentro do software de sensoriamento remoto que nós conseguimos fazer com que essas imagens elas fiquem coloridas. Nós atribuímos uma falsa cor nelas. Analisando agora a resolução espacial, podemos perceber que embaixo nós temos uma imagem de baixa resolução de 30 por 30 metros do satélite Landsat. Nessa escala a gente percebe que os pixels estão estourados, a gente consegue ver os quadradinhos representando que essa imagem é uma imagem de baixa resolução, uma imagem que permite fazer certos tipos de análise, mas nessa escala ela não é apropriada. Mais acima nós temos a imagem spot de 10 por 10 metros, nós já conseguimos distinguir nessa escala alguns objetos, mas ainda não é o ideal dentro desse recorte espacial que foi dado para nós. Bem, aí vem as imagens de alta resolução, como a imagem Iconos 2, de 1 metro por 1 metro, em que eu já posso distinguir bem os objetos, as áreas florestadas, as áreas onde temos residências. Então essa imagem ela já permite ter uma boa distinção dos objetos nessa escala. E também as imagens de fotografias aéreas com resolução espacial de 50 por 50 centímetros. Então cada pixel dessa imagem tem 50 por 50. Isso é uma alta resolução espacial e permite fazer análises bem interessantes, principalmente em ambiente urbano. Bem, só que cada imagem dessa ela tem diferentes resoluções espaciais que elas necessitam e elas são utilizadas para determinado tipo de uso. Então assim, uma imagem Landsat para grandes áreas ela é muito interessante porque ela permite identificar, por exemplo, em áreas de floresta, onde estão as áreas desmatadas. Então o INPE ele utiliza muito essas imagens, além de elas serem gratuitas. As imagens de alta resolução elas são mais utilizadas para análises urbanas, porque precisam de um detalhamento maior, precisam de uma diferenciação maior, porque os elementos eles são menores. Então, cada imagem ela tem a sua necessidade.
tem imagens ainda de menor resolução ainda, de 1,1 km, que nós vamos ver mais na frente, que são utilizadas para atividades climáticas, para estudos climáticos em que precisa de uma visualização maior das massas de ar, das nuvens, e aí essa resolução da imagem fotografia aérea ou da imagem íconos não atende a esse tipo de estudo. Então cada resolução é para uma determinada aplicabilidade. A resolução temporal, como já foi falado, ela tem a ver com o tempo de revisita do satélite. Então existem satélites que apresentam tempos de revisita diferenciados. Uns 16 em 16 dias, outros de 26 em 26 dias, outros de 12 em 12 horas. Então, dependendo da aplicação, se nós precisamos fazer um monitoramento mensal de uma floresta, então o satélite que vai de 16 em 16 dias ou de 26 em 26 dias, ele já é o suficiente. Quando nós vamos analisar aspectos climáticos, que precisamos de uma precisão maior, então o satélite, por exemplo, que visitam de 12 em 12 horas, eles são os ideais. Bem, a resolução espectral, como já foi bem falado, o espectro eletromagnético ele é um espectro magnético que tem uma faixa grande e nossos olhos só conseguem visualizar uma pequena faixa, que é a faixa do visível. Só que nessas outras faixas nós podemos diferenciar outros objetos. Então, quanto maior essa resolução espectral, nós temos a oportunidade de diferenciar melhor os objetos. Por exemplo, nós conseguimos diferenciar uma vegetação úmida de uma vegetação mais seca, por exemplo, a partir do comportamento espectral nessa faixa do espectro eletromagnético. Principalmente na faixa do infravermelho, em que a água ela é bastante absorvida, então as vegetações que se apresentam mais escuras são aquelas que têm a maior concentração de água. Resolução radiométrica. Como podemos ver aí na imagem, uma resolução de 1 bit, que apresenta apenas o preto e o branco, nós conseguimos distinguir de forma bem difícil os objetos, mas já na resolução de 11 bits, esses objetos eles conseguem ser bastante diferenciados. Lembrando que as imagens de satélite elas vêm, assim como vocês estão vendo, em escala de cinza. Então, a partir da composição que a gente faz, da composição colorida, que a gente consegue ter uma falsa cor, ou seja, conseguimos montar a imagem para que ela pareça com o que os nossos olhos eles melhor identificam, como a vegetação em verde, a água em azul e assim por diante. Bem, vamos aqui fazer algumas comparações das imagens, da resolução das imagens de satélite. À esquerda nós temos a imagem QuickBird com uma resolução espacial de 0,6 metros. Olha o detalhe, eu consigo ver as casas, eu consigo ver a rua, consigo ver algumas árvores no meio das quadras. Em contrapartida, nós já vamos à direita a imagem do satélite NOAA com uma resolução espacial de 1 km. Aqui eu consigo distinguir a parte oceânica, as águas, a massa de água e a massa continental. Mas como essa imagem ela é utilizada justamente para questões climáticas, o que é mais interessante nela é que eu consigo verificar onde é que há a concentração de nuvens. E é essa necessidade dessa imagem, é verificar onde é que tem a concentração de nuvens, questões de calor. Então ela apresenta bandas e apresenta uma resolução que permite fazer esse tipo de análise. Mais embaixo a gente vê a questão da resolução temporal. À esquerda a imagem Landsat, que em relação à imagem Spot ela apresenta uma maior resolução temporal. 16 dias na imagem Landsat e 26 dias na imagem Spot. Então a gente consegue perceber aí as diferenciações entre as imagens. Em contrapartida, por exemplo, a imagem Spot ela apresenta uma maior resolução espacial do que a imagem Landsat. E é assim, a gente vai utilizando as nossas imagens que estão disponíveis de acordo com o estudo que vamos realizar. Aqui é um quadro mostrando as diferentes resoluções das diferentes imagens. Na primeira nós temos a imagem Landsat com uma resolução espacial de 30 metros. Ela tem uma resolução espectral de 7 bandas, tem uma resolução radiométrica de 8 bits e tem uma resolução temporal de 16 dias, como foi falado. A imagem Spot já tem 20 metros de resolução espacial, tendo uma banda pancromática que tem 5 metros de resolução. Ela tem 4 bandas, 3 multispectrais e uma pan,
temos 8 bits e temos uma resolução temporal de 26 dias. O QuickBird tem 0,6 metros na PAN, então ela tem 60 centímetros na banda PAN, apresenta 4 bandas, tem uma resolução radiométrica de 10 bits e ela pode ser programada para conseguir imagens de 1 a 3,5 dias. O NOAA é um satélite, como eu falei, para fins climáticos. Ele apresenta 1,1 km de resolução espacial, 6 bandas, 16 bits e 12 horas. Então ele consegue ter um imaginamento diário de uma determinada área. Bem, como eu falei para vocês, os satélites, as imagens de satélite, eles vêm em preto e branco, ou como a gente chama de em tons de cinza. Aqui à esquerda nós temos uma imagem em tom de cinza, e à direita uma imagem que foi composta, que a gente chama de composição colorida, RGB, em que nós pegamos 3 imagens, fazemos a composição, chamada de composição RGB, e geramos essa imagem colorida, que na verdade é uma falsa cor, em que podemos identificar em verde as áreas de vegetação, em preto aí, meio azulado, o lago, e nessa coloração mais rosa, o solo exposto. Então nós conseguimos identificar aí parecido com a nossa realidade, então uma falsa cor, mas que para nós que temos dificuldades, os nossos olhos que têm dificuldade de distinguir tonalidade de cinza, a composição colorida ela permite uma melhor análise visual. Bem, obrigado a todos.